Então tá, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho da aplicação no projeto, daquelas etapas que a gente fez no AutoCAD e no Excel, tá? Então, o que que a gente fez inicialmente? A gente determinou o número de pontos de utilização de iluminação e a carga desse ponto para a planta fornecida no Moodle, tá? Então, o que que a NBR 5410 fala sobre isso, tá? Ela menciona que para cada, né, ambiente, para cada cômodo, deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por um interruptor, e que a potência associada, ela deve ser de 100 VA, né, potência aparente 100 VA, caso o cômodo tenha uma área menor que 6 metros quadrados. Ou, né, se ela for superior a 6 metros quadrados, tu vai adotar 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados e acrescentar 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros, tá? Foi que a gente fez esse cálculo aqui em aula. Tem essas duas formas de fazer, e uma delas, para deixar metodológico assim, né, a aplicação desse critério da norma, é pegar a área, né, diminuir 6, caso a área seja menor que 6. E isso daqui vai dar um número, né? Ao dividir por 4, que seria os 4 metros quadrados adicionais. Esse número eu arredondo para baixo, né? Porque eu só adoto números inteiros. E esse número aqui eu multiplico aqui na equação da potência. Então, sempre vai ser 100 mais 60 vezes n, sendo que n é um número inteiro, né? Arredondando isso daqui para baixo, tá? Como é que a gente aplicou isso daqui, então, no Excel? A gente começou fazendo o seguinte. A gente criou uma tabela, então isso aqui tudo foi escrito, ó, iluminação, a gente escreveu daí aqui em cima, cômodos, lado um, lado 2, tá? E aqui a gente escreveu o quê? O nome dos ambientes. Aonde está isso, né? Lembrando, né? Vocês têm lá na planta de vocês, né? Então, os cômodos, né? Então, dormitório, suíte, dormitório 2, assim por diante. Ok? Escrevemos isso daqui, tá? Lado um e lado 2, como os ambientes eles são retangulares, o que que a gente fez aqui, tá? A gente foi estabelecendo cotas, né? E determinando o tamanho desses ambientes, né? Então aqui, por exemplo, deixa eu pegar a opção, por exemplo, de cota, uma cota, né? Aqui, tá? E a gente foi pegando o tamanho desses ambientes, ó, 4,2, tá? Vocês podem criar uma layer, que nem a gente fez em aula, tá? E colocar essas cotas para deixar fixo, ou só pegarem os tamanhos mesmo, né? Então, aqui 4,2 a suíte por 4,10. Esses valores estão em metros já pela escala da planta fornecida, tá? Então, aqui eu, por exemplo, na suíte, eu tenho 4,2 e 4,1. Aqui, então, vocês vão fazer para todos, tá? O único que tem a sua particularidade é a varanda, né? Qual que é a característica aqui da varanda? Se eu pego a varanda, então, ela começa aqui, né? E ela circunda, né? A residência, tá? Então aqui vocês podem fazer com uma soma de três áreas, ó. Vocês podem fazer esse retângulo aqui do lado direito, né? Esse retângulo aqui, né? Central, né? E esse outro retângulo aqui no lado esquerdo. Daí vocês somam essas três áreas, tá ok? É exatamente essa soma que eu tenho aqui, né? Então, lado vezes lado, para depois obter a área. Como é que é o cálculo da área, pessoal? O cálculo da área você pode fazer aqui ó, pelo Excel, né? Então é igual, né? Pega um lado, asterístico, o outro lado, né? Um lado vezes o outro. Vocês vão ter a área aqui. Depois que vocês fizeram essa multiplicação, vocês podem copiar assim ó para baixo, né? Para todas as outras células.
tá ok? Faz no primeiro, depois copia para baixo. Qual que é a diferença da varanda? A varanda, então, tem uma soma das áreas, né? Então, eu faço esse vezes esse vezes esse vezes esse, e somo tudo isso, né? Esse vezes esse, mais, né? Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Lembrando, sempre coloco igual aqui na frente, e o vezes é a multiplicação, é o asterístico, tá ok? Beleza, calculei a área. Depois que eu calculei a área, eu posso analisar o seguinte aqui, tá? Para todas as áreas aqui, eu vou marcar até em amarelo, que são menores do que 6 metros quadrados, eu já venho e adoto aqui a potência igual a 100 VA. Não preciso fazer nenhum cálculo, né? Lembrem da regra aqui da aula, né? Então, ó, abaixo de 6 metros quadrados, eu adoto aqui direto 100 VA. Aqui foi colocado 200 para o banho social, tá? Por que foi colocado 200 aqui, tá? Daí aqui são aqueles ajustes que tu vai fazendo de acordo com o projeto, tá? Na verdade, o banho social aqui, ó, eu tenho uma porta, né? Ele separa dois ambientes aqui, tá? Então, foi colocado, depois aqui já mostrando o resultado, tá? Em vez de só 100 para esse caso, foi colocado 200, tá? Porque foi colocado um ponto de iluminação aqui e um ponto de iluminação aqui, ok? Beleza. Para os demais, então, que são maiores que 6 metros quadrados, como é que eu faço o cálculo, tá? Vocês vão aplicar essa equação aqui, tá? Então, A menos 6 dividido por 4. Como é que eu faço isso no Excel aqui, tá? Então, eu pego a área, né? Posso abrir um parênteses, dou um igual, abro parênteses, a área, menos 6, fecho parênteses, divido por 4. Deu aqui 2,86, tá? Como eu arredondo para baixo, eu vou adotar aqui como 2. Poderia colocar esse arredondamento até como uma fórmula no Excel, mas aqui, como são poucos cômodos, foi feito de forma manual. Então, 2,86 vai para 2, 2,81 para 2, aqui ficou menor que 6, 142 para 1 e assim por diante, tá ok? Quando é menor, né, do que 1, daí fica 0 aqui, tu adota só 100 VA. Ok? Na potência aqui, então, em VA, como é que é o cálculo? É essa equação aqui, 100 mais 60 vezes esse número de vezes que eu tenho 4 metros quadrados inteiros, tá? Então, vocês colocam isso daqui aqui no Excel, ó. 100 igual a 100 mais 60, asterístico, né, vezes o número aqui do lado. Fiz isso daqui, né, para esse, bem como aqui, né, a fórmula anterior, essa daqui, eu fiz para o primeiro, o que que eu vou fazer aqui, né, vocês podem copiar assim, ó, para baixo, pode copiar até lá embaixo para todos os demais, tá? Com exceção, né, desses aqui que são menores que 6 metros quadrados, e esse daqui que talvez seja mais fácil vocês digitarem isso daqui mesmo, né, então esse menos 6 dividido por 4, porque aqui como eu tenho as células mescladas, né, eventualmente ele não entenda aqui o cálculo, tá ok? Aqui só lembrando, né? Originalmente as células vão estar assim, ó, né? Para mesclar células, você só seleciona e mesclar e centralizar aqui, tá ok? Beleza, então a potência aqui, ó, 100 mais 60 vezes 2 aqui, que é N. E daí vocês só copiem aqui para baixo, copia até lá embaixo, tá? Aonde vai ter valores diferentes, tá? Nesses aqui, que são menores que 6, então tu fixa 100, com exceção do banheiro, que a gente modificou aqui para 200, tá ok? Daí, por exemplo, aqui, ó, se eu aplicasse a fórmula, deixa eu copiar aqui para baixo, ó, lá para circulação, tinha me dado 100 também, tá? Só que aqui, vamos analisar a circulação. A circulação, então, que é o corredor aqui, ó, né? Ela também é um pouco mais comprido aqui, né? Então foi alocado, em vez de só 100, foi adotado dois pontos de 100.
Então, esses pequenos ajustes, né, que vocês vão fazendo, porque 100 é o valor mínimo, né? Então, não tem problema, por exemplo, eu colocar aqui 200. Então, aqui, em vez de ficar a fórmula, foi fixado 200, tá ok? Os demais seguem a mesma coisa aqui, né? Chegando aqui no último, que é a varanda, ó, mesmo cálculo, 100 mais 60 vezes o N aqui, que é 13, que deu 880 VA, tá? Aqui, daí qual particularidade é interessante mencionar também? A sala e a varanda são ambientes grandes. A norma diz um ponto de iluminação no mínimo, tá? Mas não tem problema eu pegar aquela potência, por exemplo, tá? E eu distribuir entre os dois pontos aqui, tá? Então, por exemplo, na sala, poderia inicialmente já pensar em dois pontos mínimos aqui, ou seja, uma divisão aqui do 520 para 260. Lembrando que esse é um cálculo de potência, né? Depois, né, na terceira área da disciplina, a gente vai fazer o cálculo pensando nas características luminotécnicas do ambiente, tá? Beleza? A varanda foram colocados 4 pontos aqui de exemplo, né? Então, 880 dividido por 4 aqui deu 220, certo? Como é que foi alocado isso daqui, né? A planta original que vocês têm é essa aqui, né? Então, aqui, vocês clicando no elemento, né, dando 2 cliques, tá? Vocês têm as propriedades. Aqui, como eu estou no online, ele é um pouquinho diferente do AutoCAD, mas enfim, vocês vão abrir lá as propriedades, vai ter 3 elementos para mudar, tá? 1, B e 300. Por enquanto, vocês vão mexer para a parte de iluminação só nessa potência aqui. Dormitório 1, vamos ver quanto que é aqui. Dormitório 1 me deu 220. Então, vocês mudam aqui na propriedade dele para 220. Ok? O que vocês podem fazer para os demais ambientes, quando vocês estão construindo, vocês copiam, né? Então, vou dar aqui o comando copiar, dar um Enter, pegar aqui um ponto e vou trazer aqui, por exemplo, para a suíte, um ponto. Qual que é a potência da iluminação dada para a suíte? Tá? 220 VA também, tá ok? E assim vocês distribuem toda a iluminação, certo? Depois, para o cálculo lá da demanda, a gente fez o seguinte, a norma menciona ali, né, ou a gente pode adotar isso daqui, vai depender um pouquinho daí no cálculo de demanda de cada concessionário, mas tipicamente, né, eu trabalhar com fator de potência para iluminação de 0,92, tá? Então, como é que eu calculo a potência ativa baseado no fator de potência? É sempre aquela relação que a potência ativa é em watts e a potência aparente em VA vezes o fator de potência. Então, 0,92 foi fixado aqui como valor para toda a iluminação. Isso aqui pode mudar um pouco de acordo com o tipo de lâmpada, tá? Mas aqui a gente está adotando que as lâmpadas elas têm um bom fator de potência aqui, certo? O que que eu só tenho aqui embaixo, então, para finalizar essa tabela, finalizar esse vídeo daí? Aqui eu só tenho o somatório da iluminação, então posso dar um igual, soma, abrir parênteses, selecionar tudo isso daqui e fecho parênteses, tá? E aqui mesma coisa, ó, eu dou um igual, escrevo soma, abro parênteses, seleciono tudo isso daqui, lembrando que quando eu menciono selecionar, a gente faz assim, pega aqui, seleciona aqui embaixo e dá um Enter, tá? Então aqui o teu soma, né, da potência ativa é a potência aparente, tá ok? Então tá, depois eu falo em outros vídeos das demais tabelas.